Vamos louvar a Deus. Vamos cantar um louvor agora que na realidade muitos não conhecem, né? Mas durante esse tempo aqui vocês vão aprender. Meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Com instrumentos despertarei, te darei graça dentre os povos, Senhor. Cantarei e louvarei entre as nações, a se estender sobre a terra está a tua glória, Senhor. Amor é leal acima dos céus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Com instrumento te darei graça dos povos, Senhor. Cantarei, louvarei entre as nações, a se estender sobre a terra tua glória, Senhor. Teu amor é leal acima dos céus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Com tua mão, estás sempre a salvar. Que sejam libertos a quem amas. No teu santuário abençoa nações, e triunfarás entre os povos, Senhor. Cantarei, louvarei entre as nações, a se estender sobre a terra está a glória, Senhor. Teu amor é leal acima dos céus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Cantarei. Laia, laia, lá. Laia, laia, lá, laia. Laia, laia, lá.
Bom dia, boa tarde, irmãos, amigos. Estamos muito felizes de estar aqui essa tarde como igreja reunidos nesse retiro. É um momento tão especial de passarmos mais tempo juntos para poder nos relacionar na comunhão cristã, poder nos debruçarmos com a palavra de Deus, com as aulas, a gente poder ter tempo com nossos familiares, com nossos amigos, tempo de qualidade. Então, eu acredito que Deus ele tem preparado coisas muito especiais para nós, para esses dias, e eu queria muito inspirar cada um de nós a encontrar isso aí que Deus tem preparado para nós, né? Então, nós vamos estar aqui reunidos do sábado até a quarta-feira de cinzas. Na quarta pela manhã, a gente vai estar saindo desse local antes do meio-dia, e durante esse tempo nós teremos algumas programações, né, aulas, dinâmicas, e a ideia é que essas programações elas direcionem nossas conversas, né, nossos tempos, né, o que a gente for aprendendo aqui, que a gente vai trabalhar com o outro, né, com aquele que está do nosso lado, com aquele que está congregando conosco, ou com o nosso amigo, né, que está aqui nos visitando. E eu acredito que Deus vai usar muito cada momento desse em nossas vidas. Eu queria mostrar aqui um pouco da nossa programação, para a gente lembrar de algumas coisas. E também a gente teve uma alteração que o William preparou para nós, né? Então, isso aqui é o de hoje, né? Nós chegamos aqui por volta de 11h30 ou mais cedo. Tivemos nosso almoço e agora de 1 às 5 nós teremos a abertura com a aula, né? Manifestações do sofrimento, humano e fé cristã. E aí, para falar dessas aulas aqui, nós temos o apoio de muitos irmãos que estão vindo de fora ou também são de nossa congregação. Então, nós teremos a Alice, que vai estar nos ajudando e nos apoiando com aulas. Temos Silvinha também, né, que vai estar servindo com aulas. Álvaro e May, né, que são da Igreja de Cristo em Boa Viagem, que também vão estar aqui conosco servindo com aulas. E temos Rivaldo, que veio com a esposa de São Paulo aqui para Recife, para estar especialmente conosco, também servindo com algumas aulas. E a temática dessas aulas é fé e saúde mental. Então, a gente quer muito pensar assim, o que Deus quer fazer em nossas vidas, né? Trabalhando essas áreas, né? Que são tão importantes para nós, né? A fé e a nossa mente, trabalhar o nosso coração. E eu acredito que o que formos desenvolver aqui vai servir para a gente se aprofundar nisso, né? Que tem a ver com o nosso ser interior. Às 18 horas teremos nosso jantar, até às 7 da noite, e 20 horas teremos o tempo livre. Pode passar aí. Domingo. Domingo a gente teve uma alteração. Por quê? A gente tem um rapaz que trabalha aqui no Certa, e aí ele vai fazer um tour guiado pelas tecnologias aqui desse centro agroecológico. Aqui a gente acha assim que é só um alojamento com auditórios, mas, na realidade, aqui é um centro de agrotecnologia muito premiado, muito reconhecido no Brasil e no mundo. E ele é um centro que serve a comunidade aqui do entorno, né, com formação. As pessoas aqui de Glória do Goitá, Carpina, Lagoa de Itaenga, Vitória, são muito servidas assim, por esse trabalho aqui do Certa. E aí esse funcionário ele vai oferecer para nós um tour guiado, que é bem interessante para as crianças, né? Então, domingo nós teremos o café da manhã de 7 às 8 da manhã. Então, de 8h30 às 9h30, a gente vai ter esse momento chamado Explorando o Certa. E aí, eu quero muito animar você a conhecer esse espaço aqui, né, com esse guia, a levar as crianças também, que é bem divertido. Aqui tem criação de animais, né, tem criação de produção orgânica. Inclusive, tudo que a gente está ali recebendo aqui nas refeições vem da produção orgânica do local. Então, é bem especial isso para nós, né? E aí, para isso acontecer, a gente precisou puxar o culto um pouquinho para frente. Então, o nosso culto ele vai começar de 10h30 e deve estar terminando antes do horário do almoço, próximo disso, né? E meio-dia teremos o nosso almoço. Essa seria a nossa alteração do domingo. E a programação da tarde a gente mantém. Mostra lá, Jackson. Que seria ali, a partir das 15 horas, né? Roda de partilha entre mulheres, laços que nos sustentam, amizades cristãs e apoio emocional. Isso termina em torno de 15 horas, 17 horas, e 18 horas teremos nosso jantar, e 19h30, às 9 da noite, seria a aula para os homens, sobre pornografia e saúde mental.
Pode passar aí. Segunda-feira. Nosso café da manhã, 7 da manhã. 9 da manhã, às 11, aula sobre amadurecimento emocional do ser humano, né, com Rivaldo. Ao meio-dia, o nosso almoço. 15 horas, aulas para casados, né, com Álvaro e May. E 18 às 19, o jantar. E 20 às 22, nós teremos a festa aqui, que o tema da nossa festa vai ser aquela animação divertidamente, né? Então, a gente passou umas instruções aí de fantasia, de cores. Aí vocês já estão meio que se preparando aí para isso. Pode passar aí. Terça-feira, nosso café às 7 da manhã. 9 da manhã, teremos uma aula chamada O Colo de Deus e a Nossa Esperança, com o Álvaro. Meio-dia, às 13, o almoço. Esse Explorando Certa, ele vai ser realizado no domingo. E aí, 4 da tarde, teremos aula para pais e, simultaneamente, aula para adolescentes. Então, 4 da tarde vai começar 2 aulas em salas separadas. Uma sala vão estar os pais com Você não é o seu cérebro, nutrindo a espiritualidade dos seus filhos e a própria espiritualidade também, né, dos pais, né? Que aí a Alice vai oferecer essa aula para nós. E no mesmo horário, em outra sala, aula para os adolescentes, que vai ser Cuidando das Nossas Emoções com Silvinha. E 18 horas o jantar. Quarta-feira, o que é que nós teremos aqui? Vai ser o nosso deslocamento. Então, teremos o café da manhã às 7 da manhã. A gente vai fazer um culto logo após o café, que seria um culto de semana. E após esse culto, nós nos deslocaremos de volta para nossas casas. Aí quem veio de ônibus, né, o ônibus vai estar aqui esperando no horário. E aí quem veio com transporte próprio também vai poder se deslocar nesse horário também. Eu queria falar também sobre um outro aviso. Pode mostrar aí sobre os livros, né? Então, o nosso irmão Álvaro, ele é autor de alguns livros cristãos e possui uma biblioteca que ele está, aos poucos, se desfazendo para uma mudança de localidade, ele vai mudar de cidade. E ele trouxe alguns livros para nós, se você quiser adquirir e comprá-los, né? São livros muito bons, livros cristãos. E aí eu queria chamar o Álvaro aqui para ele falar um pouco desses livros para nós. Eles vão ficar ali na parte de trás, nas mesas, né? Então você pode acessar, escolher, aí você entra em contato com ele ou com a esposa. Boa tarde, paz. Então, aqueles de lá, tem um pouquinho de livros em inglês, alguns em português, é sebo mesmo. R$10, Leonardo paga 20, mas se não é da 20, então é R$10. E aqui são livros, edições de livros meus agora, mais recentes. E lá tem até uma anotação, eu tenho um livro conhecido como Sempre Perguntam, a gráfica não entregou, mas eu fiz ali a cópia da capa e do índice. Se alguém tiver interesse, põe seu nome ali, põe o zap, quando ficar pronto eu entro em contato e arranjo um jeito, ou deixar o livro com o Marcelo, para quem é da Igreja Jardim São Paulo, não paga frete, ou se você tiver um lugar eu mando. Mas enfim, os livros que estão ali em material, você pode pegar, comprar, tem os preços lá. Aqueles que estão aqui embaixo, que é só a capa e o sumário dele, aí você vê se interessar, você põe seu nome lá numa listinha, ali essas em vermelho aqui ao lado são listinhas. Aí você pode adquirir o livro depois. Tem um também, eu estou com 3 exemplares do Provérbios de Jesus, que vocês estão até usando para estudar. Mas o Provérbios do Diabo, eu não consegui, a gráfica não entregou, mas tem o preço, se alguém tiver interesse, então pega a listinha. A listinha que tem o nome, põe seu nome, seu WhatsApp, e aí, quando estiver pronto, eu converso com você para você receber, tá bom? Obrigado. Irmãos, seguindo a deixa dos youtubers, né? Que é bom dia, boa tarde, boa madrugada também, né? Irmãos, eu me chamo Clivandi, faço parte do conselho, sirvo ao conselho, sirvo à Igreja do Recife. Eu fiquei pensando qual é a expectativa, né? Para quem está num retiro pela primeira vez, não tinha esse hábito de estar numa reunião e passar o período de carnaval
essa mensagem é para quem está pela primeira vez no retiro, é para quem já veio várias vezes a um retiro também. A preparação do retiro, né? O conselho fica fazendo planos, qual é o tema, quais são as responsabilidades de cada um, fica fazendo planos para esse momento agora, irmãos, para esses 4 dias. E o retiro agora, ele é feito por nós, é feito pelas pessoas agora, é feito pelos relacionamentos, é feito pelos convívios, é feito pela servidão, é feito pela busca pessoal por Deus. Então, você que está vindo pela primeira vez, esse é o intuito, né, de estarmos reunidos aqui, é para termos esse momento mais intenso de busca com Deus, de convívio com os irmãos, de se aproximar, né? Então, você que está vindo pela primeira vez, entenda esse motivo de você estar aqui, né? Aproveite o convívio, aproveite esses 4 dias para se aproximar. E quem veio já várias vezes, não olhe esse retiro como mais um retiro, né? Tem a expectativa de rejuvenescer, de criar novos laços, de buscar novas amizades, de crescer espiritualmente, né? É sempre com essa expectativa, né? Então, há uma preparação para esse momento, né? Como a palavra que a gente está usando, né? Para que esse retiro seja orgânico, né? Seja interativo, seja bem proveitoso para todos, né? Muito obrigado. Aí, para dar continuidade, eu vou pedir agora para que as crianças se dirijam para as salinhas, né? Pelas faixas etárias. E aí agora o Rivaldo ele vai fazer uma aula aqui para nós. Obrigado, irmãos. Oi, pessoal. Como que é a moda? É bom dia, boa tarde, boa noite? Eu não sabia dessa. Bom, enquanto o pessoal vai saindo, eu só quero iniciar agradecendo muito o convite. Eu me senti muito lisonjeado mesmo quando esse convite começou a surgir lá no ano passado, quando tivemos um retiro em São Paulo, com a liderança do Brasil, e lá eu conheci o Zé Ricardo. Aliás, eu não vi aqui, eu não sei se ele está por aqui, não vem? Vem amanhã. E de lá, ele falou num tom de brincadeira, mas se tornou verdade, né? Se tornou sério. Depois que a gente apresentou lá um pouco sobre o Grupo Apoio, ele falou, eu quero que vocês vão no retiro. E aí cá estou e estou muito honrado, muito agradecido pelo convite. Vou começar me apresentando, né? A maioria aqui não me conhece. Eu tenho 36 anos. Eu sou cearense, então eu nasci aqui perto, não é tão longe daqui, eu imagino. Eu fui para São Paulo com 8 anos de idade, mas até os 8 anos eu vivi no sertão. Inclusive aqui hoje está me lembrando bastante a minha infância, que eu cresci no meio do mato, no meio, enfim, dos bichos. Carro não tinha, mas tinha muita natureza, então passei a minha infância e até os 8 anos nesse contexto. Aos 8 anos, a minha família, todos nós fomos para São Paulo. Eu sou o 8º filho, então sou o caçula. Meus pais têm 8 filhos, uma família bem grande, típica de famílias, não sei se no Nordeste todo, mas no Ceará é sempre de 5 filhos para lá. E aí fui para São Paulo, eu tinha 8 anos. Alguns irmãos já estavam lá e 3 das minhas 5 irmãs, elas já eram cristãs, já eram membros da Igreja de Cristo e sempre tinham bate-papos lá em casa, sempre tinha programações da igreja lá em casa e eu ali, meus 12, 13 anos, sempre ali no meio participando, até que me convidaram para estudar a Bíblia quando eu tinha 14 anos e aí eu me batizei. E graças a Deus estou de lá até hoje, com momentos mais intensos, outros um pouco mais enfraquecidos, mas acho que faz parte do processo. E
quando eu me batizei lá com os meus 14 anos, ali nos jovens, observando como que era a dinâmica da vida cristã e especialmente dos relacionamentos, dos tempos de discipulado que naquela época, eu me batizei, foi em 2001, ainda é bastante visível, mas naquela época era uma das coisas assim que mais se destacavam nas relações, eram esses tempos, essas parcerias de discipulado. E aí lá por volta dos meus 15, 16 anos, eu comecei a me perguntar, nossa, eu admiro tanto o quanto que as pessoas se transformam nesses tempos, nessas relações, o quanto que os discipuladores ajudam os seus parceiros, e comecei a me perguntar, o que eu poderia estudar, que profissão eu poderia seguir que se aproximasse um pouco disso. E aí Deus começou a colocar no meu coração de estudar psicologia. Então, depois comecei o curso de psicologia e me formei em 2012. Então, o meu sonho de me tornar psicólogo começou nesse contexto aqui, de onde eu estou. Então, por isso que eu fico muito agradecido toda vez que eu tenho a oportunidade, que eu sou convidado para compartilhar do que eu estudo e da minha profissão aqui, especialmente com vocês. É um privilégio diferente de quando eu estou em outros contextos mais profissionais. Quando eu estou no meio de cristãos, eu sempre lembro, eu sempre compartilho essa história, porque foi a partir dali que Deus colocou no meu coração o sonho de ser psicólogo, e cá estou. E aí, o que eu fiquei pensando para compartilhar aqui com vocês, e que eu tenho compartilhado lá em São Paulo, tenho compartilhado com frequência com muitos grupos lá, da gente pensar sobre, e tem tudo a ver com o título do retiro, né, essas minhas indagações, desde lá da adolescência, e vem vindo com muita força sempre. Então, o que eu pensei de compartilhar, eu escolhi colocar esse título, Fé Cristã e Saúde ou Adoecimento Psíquico. Será que tem relação? Será que existe alguma relação entre a fé cristã e saúde psíquica ou adoecimento psíquico? Então, vou começar a compartilhar um pouco das ideias que eu rascunhei aqui para vocês. E eu tenho total consciência que esse é um campo complexo, quando se pensa em psicologia, espiritualidade, fé. Eu sei que é um campo complexo, eu sei que tem muitas variações de pensamentos, tanto no ramo da própria psicologia. Na psicologia existem variadas escolas de pensamento. No ramo da filosofia também tem muitas variações do que eu vou falar aqui. E no ramo da teologia também eu sei que tem variações. Então, não estou aqui querendo ter a prepotência de que o que eu vou trazer aqui é a verdade, é esse o caminho. Não, é um pensamento e a gente vai discutir, enfim, refletir juntos. Mas o que eu trouxe aqui é o que faz sentido para mim até hoje. Pode ser que depois vá mudando e, se mudar, ótimo. Mas é o que faz sentido para mim até hoje. Então, acho que é importante colocar aqui, acho que não é novidade para ninguém, que ao longo da história sempre foi muito demarcado um conflito entre psicologia e religião. E quando eu falar de religião aqui, eu estarei, obviamente, me referindo especialmente ao cristianismo, à fé cristã. Então, tem muitos psicólogos que têm certos preconceitos contra pessoas cristãs, por achar que esse negócio aí dessa fé que vocês têm é porque vocês não querem assumir a plena responsabilidade da vida de vocês. Vocês não querem lidar com a realidade que a gente está aí num desamparo existencial e vocês preferem colocar a vida de vocês a cargo de um ser superior. Então, isso, na verdade, é uma fraqueza. Ter essa fé que vocês falam aí, isso é uma fraqueza. E aí, muitas pessoas do ramo da psicologia começam a ter esse tipo de falas preconceituosas contra os cristãos. E, por outro lado, tem muitos cristãos que também têm falas preconceituosas contra os psicólogos e pessoas da saúde mental no geral, psiquiatras, psicanalistas. Então, muitos cristãos têm falas do tipo, vocês aí da psicologia, vocês querem diminuir a nossa fé, vocês querem
que a gente tire o foco exclusivo de Deus como suficiente para curar a dor do ser humano. Então, vocês querem deixar que a gente tire o foco de Deus, que é o que vai solucionar todos os meus problemas, para que a gente busque ajuda com um psicólogo, com um profissional, um outro ser humano ali. Deus é suficiente, Jesus é suficiente. Então, vocês, psicólogos, vocês estão querendo enfraquecer a nossa fé. Então, ao longo da história, a gente vê nitidamente esse tipo de conflito entre psicologia e religião, e é de se comemorar que nos últimos tempos tem havido mais alinhamento entre essas duas áreas. Eu acho que o título do retiro mostra esse alinhamento, mostra que, na verdade, tudo isso é complementar e jamais inimigos. Essas duas áreas, elas são complementares, elas não ficam competindo uma com a outra. Então, que bom que isso tem avançado ao longo do tempo. E aí eu me proponho a pensar aqui com vocês, a voltar lá no livro de Gênesis, lá nos primeiros capítulos, lá na queda do ser humano, da plena conexão com Deus. Quando a gente resgata essa história e vê ali Adão comendo do fruto proibido, é possível pensar que naquele momento Adão ele se humaniza nos termos do que a gente entende hoje como ser humano. Então, quando acontece esse evento, ele se torna um ser mortal e, mais importante do que isso, ele se torna um ser consciente da sua mortalidade. E isso muda tudo. Você ter consciência da sua mortalidade altera completamente o seu modo de viver e as suas questões aqui. Então, a partir dessa queda do ser humano, da plena conexão com Deus, os desdobramentos disso foram as diversas disfuncionalidades nas relações humanas. Então, a partir disso, começaram a vir muitas violências, muitas doenças físicas, muitos adoecimentos emocionais, muito desrespeito com os direitos dos outros. Então, a partir da queda do ser humano, da plena conexão com Deus, vieram vários problemas da humanidade. E aí, o próprio ato de trabalhar, se não fosse essa queda da conexão com Deus, o próprio ato de trabalhar não necessitaria existir. Como diz lá em Gênesis 3, o ato de suar para ter o devido sustento não precisaria. Porque até o momento que Adão estava ali plenamente conectado a Deus, ainda não precisava suar para ter o seu pão de cada dia. Então, isso nos leva a pensar que muitas profissões não precisariam existir ao longo da história, se não fosse essa queda do ser humano em relação a Deus. Então, medicina não ia precisar existir. Psicologia também não ia precisar existir. Direito, advogado, ia precisar? Não ia. Será que costureira ia precisar? Então, não precisaria ter nem costureira. Então, o que eu quero trazer aqui é que Deus ele é cheio de graça. Ele é repleto de graça. Então, quando o ser humano se desconecta de Deus, Deus ele já providencia ferramentas para que o ser humano possa continuar existindo. Só que a partir dali, as coisas não vão mais cair do céu. Adão ele vai precisar utilizar essas ferramentas. Então, recorrer aos recursos que Deus provê mostra humildade, mostra que a gente está aceitando a sua graça. Eu trago isso aqui tendo em vista o que eu coloquei na abertura, de ainda, infelizmente, existe no meio cristão pessoas que acham que, se em algum momento da sua caminhada precisarem recorrer a uma ajuda psicológica de um profissional, infelizmente ainda tem muita gente que acha que isso é fraqueza espiritual, que isso significa que a pessoa está fraca espiritualmente e que, se ela buscar ajuda profissional, ela estaria pecando. Não sei se é o caso de vocês aqui, mas ainda tem muita gente que tem esse tipo de mentalidade. Então, o que eu quero demarcar aqui de início é que você recorrer a esses recursos mostra humildade. Mostra humildade. Porque uma coisa é, se, por exemplo, você descobre que tem um câncer e ainda não há descobertas para a cura daquele câncer.
E aí não tem muito o que você fazer, além de só se cuidar dentro do possível ali e aguardar o que virá. Outra coisa é você descobrir que tem câncer e saber que existe um tratamento para aquela doença. E você simplesmente se recusar a buscar aquele tipo de tratamento. Porque você pode ter a mentalidade, não, Deus, ele é suficiente, ele vai me curar. A gente não desconfia do poder de Deus. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele tem pleno poder para fazer qualquer coisa. Se ele não quiser, ele não vai usar ninguém para curar. Ele pode fazer diretamente qualquer coisa. Mas a gente sabe que ele faz especialmente o seu trabalho por meio de pessoas. Então, no exemplo da pessoa com câncer, Deus vai fazer o seu trabalho por meio do médico. No exemplo da pessoa que está passando por sofrimento emocional, ele vai fazer o seu trabalho também por meio de um profissional de saúde mental. E aí eu trago aqui uma reflexão para a gente pensar como o ser humano é composto. O ser humano, de acordo com essa escritura, embora eu sei que existem linhas teológicas que achem que alma e espírito é a mesma coisa, existem outras linhas que diferenciam, que alma e espírito são coisas diferentes. E aí, nisso, eu me baseio nessa escritura que está 1 Tessalonicenses 5:23, eu coloquei aqui na versão fácil de ler, VFL, que diz assim: que o próprio Deus que nos dá a paz faça com que vocês sejam puros e completamente dedicados a Ele. E que todo o seu ser, espírito, alma e corpo, seja conservado íntegro e sem culpa na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o ser humano, ele é composto por 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Essa escritura, ela deixa muito clara que a gente não deve ter hierarquia de importância em relação a essas 3 dimensões. Essa escritura não está falando, cuida primeiro do seu espírito, se sobrar um tempo, cuida do seu corpo também, cuida da sua alma. Ele está falando, cuide de todo o seu ser, e o seu ser é composto por corpo, alma e espírito. O espírito é a nossa parte mais elevada e transcendente do nosso ser, que nos liga a Deus e ao mundo espiritual. Os cuidados que a gente tem com o espírito, basicamente, são as nossas atitudes que nos levam o pensamento a Deus. Então, são cuidados, assim como na Bíblia fala que, assim como nós alimentamos o corpo, a gente deve alimentar o espírito também. O espírito, ele é alimentado toda vez que você busca se envolver em alguma coisa que a gente chama de espiritual. E o que são coisas espirituais? Quando você está orando, quando você está buscando sua conexão com Deus, quando você está participando de pregações, quando você está participando do retiro, quando você está lendo a sua Bíblia, meditando na sua Bíblia, tudo isso são cuidados com o Espírito. Então, de modo resumido, esses cuidados com o Espírito elevam o nosso pensamento às coisas do alto. Então, resumidamente é isso. Os cuidados com o Espírito, o resultado desses cuidados é elevar o nosso pensamento às coisas do alto. O corpo, que é a nossa parte física, das 3 dimensões é a mais fácil de descrever, então é isso que a gente está vendo aqui, né, a nossa parte física. E ele também precisa receber cuidados, porque a própria palavra de Deus diz, né, que o corpo é o templo do Espírito de Deus que habita em nós. Se a gente negligenciar o nosso cuidado com o corpo, até as nossas potências espirituais podem ficar limitadas. Porque o nosso espírito, ele não vai ter como atuar se o nosso corpo não estiver bem conservado. É ele que nos leva e que nos ajuda a atuar no mundo. Então, é preciso ter uma boa alimentação, buscar avaliações médicas quando for necessárias, cuidar do sono, ter uma boa higiene do sono. Então, todos esses cuidados relacionados ao corpo, para que você, assim como está na Escritura, cuide integralmente do seu ser. Então, você estaria sendo negligente se você apenas se preocupasse com os cuidados do espírito e não faz uma atividade física, não cuida do seu sono, não está nem aí para o que você come. Você estará sendo negligente com uma das 3 dimensões que na Escritura diz para cuidar igualmente.
E aí chegamos na dimensão alma, que é o que eu vou aprofundar um pouco mais. Porque, para quem não sabe, psicologia significa estudo da alma. Psique significa alma. Logia significa estudo. Ao longo do tempo, foi se associando psicologia a mais estudo do comportamento, processamentos mentais, mas lá na origem, o termo psicologia significa estudo da alma. A nossa alma ela não se resume a comportamentos, a estímulo-resposta. A nossa alma ela não se resume a processamentos mentais. A nossa alma ela envolve tudo isso. Por isso que eu prefiro e sempre vou batalhar pela origem desse termo. Que psicologia não é vou estudar a mente. Não. É mais que isso. Eu vou estudar o comportamento. É mais que isso. É estudar esse todo que é a alma. Então, psicologia significa estudo da alma. E a alma é a nossa natureza humana, no sentido do que é intrínseco à condição de ser humano, do que o ser humano é lá no seu íntimo. A alma é a nossa essência pessoal. Ela envolve tudo isso, pensamentos, sentimentos, vontades, cognição, tudo isso envolve a alma, é o que nós somos lá no íntimo do nosso ser. E a alma, ela possui... Todas as almas humanas possuem características que são universais. Você pode pegar uma pessoa que viveu 1000 anos atrás, você pode pegar uma pessoa que vive lá do outro lado do mundo. Todas as pessoas têm características que são universais, independente da época, do local. E as principais características que são universais dessa alma, que todos nós temos, emocionalmente falando, tem a ver com se sentir cuidado, se sentir olhado, se sentir querido, tem a ver com se sentir sustentado. Todos nós, todas as almas humanas, elas têm uma tendência para o crescimento, para a saúde, para a inteireza, mas para isso se concretizar, é necessário que a gente tenha cuidados adequados. Então, todo ser humano, quando nasce, se não tiver cuidados adequados, se não tiver alguém que cuide, essa alma vai morrer ali, o corpo vai morrer e a alma não vai ter como seguir aqui, certo? Então, emocionalmente falando e fisicamente, de todos os modos, para a gente continuar vivo e continuar crescendo, a gente precisa de cuidados que sejam suficientemente bons. E a maneira como esses cuidados acontecem na vida de cada um de nós, principalmente na nossa infância, ela vai se personificando em cada pessoa de acordo com como esses cuidados acontecem. Então, uma criança que é cuidada de um jeito, ela vai se desenvolver de uma determinada forma. Outra criança que recebe um outro tipo de cuidado, a tendência é que ela se desenvolva de forma diferente e assim por diante. Então, todos nós recebemos coisas muito sutis ali nos nossos cuidados, e isso vai se pessoalizando em cada um. Isso vai se personificando em cada um. E isso vai gerando o que a gente chama de personalidade. A personalidade nada mais é do que o modo que essa alma vai para a vida. Como ela se mostra. Então, temos a nossa alma lá, a nossa essência pessoal, a maneira que cuidaram de nós e as coisas que nós passamos na vida, especialmente na infância, vai construindo a nossa personalidade, que é... Personalidade vem de persona, que significa máscara. Então, o significado de personalidade é máscara. Então, é a maneira que cada um se mostra aqui para os outros e para a vida de modo geral. Então, as coisas que nós fomos passando na vida, elas vão, de certo modo, ficando impressas no nosso eu. Elas vão ficando marcadas na nossa alma e vai criando a personalidade, que é como se fosse uma casca em torno ali do nosso verdadeiro eu. E aí vai criando o jeito que cada pessoa é, a forma que cada pessoa se comporta, pensa e age e assim por diante. E quando que a gente pode dizer que uma pessoa está adoecida psicologicamente? Quando que a gente pode dizer que uma pessoa está adoecida psiquicamente? É quando os padrões de personalidade se afastam das condutas socialmente aceitas. E é aí que vem os famosos transtornos.
transtorno de personalidade borderline, transtorno narcisista, transtorno obsessivo, e aí tem uma série de transtornos. Transtorno é quando esses padrões, da maneira dessa alma se mostrar e se comportar perante os outros, está muito afastado do que é esperado socialmente. São padrões de se comportar ou de pensar e de atuar no mundo de forma muito rígida, muito inflexível e desadaptativa. E é aí que gera-se esses diversos transtornos. Esses padrões, eles causam sofrimento significativo e prejuízo no funcionamento social do indivíduo. Então, as pessoas que têm questões muito fortes emocionalmente, elas vão sofrer muito e aquelas questões vão causar um prejuízo no funcionamento social dela. Vai ter alguma disfuncionalidade ali no convívio dela, seja para trabalhar, seja para se relacionar socialmente e assim por diante. Então, como eu disse lá atrás, né, a personalidade é como se fosse essa casca que vai sendo criada em torno da nossa alma, e essa casca ela é criada de acordo com a maneira que cuidaram de nós, de acordo com as coisas que nós passamos na vida. E essas cascas elas vão ficando cada vez mais grossas e mais disfuncionais se a gente passou por situações mais delicadas e traumáticas. E essas cascas elas vão sendo criadas para que serve uma casca? Para proteger. Então, quando a pessoa passa por questões muito complicadas, essas cascas elas vão ficando mais rígidas. E aí, em vez da pessoa viver da sua espontaneidade, em vez dela ter vida, ela vai ter proteção. Então, em vez dela viver a partir do núcleo do seu ser, ela vai se proteger. Então, são pessoas que vivem na defensiva. São pessoas que existe uma dificuldade muito grande de ter uma conexão lá do seu íntimo com o íntimo de outras pessoas, porque elas estão marcadas por essas cascas que estão em torno da sua espontaneidade, do seu verdadeiro eu. E aí, por conta disso, a pessoa ela vai apresentar dificuldades em duas áreas, que são as duas principais áreas que mostram se a pessoa tem saúde psíquica ou não. Porque, de acordo com um dos principais teóricos da psicologia, especialmente da psicanálise, fundador da psicanálise, Freud, ele diz que quem tem saúde psíquica vai ter capacidade de amar e de trabalhar. Amar aqui é no sentido de se relacionar intimamente com outras pessoas, é de criar conexão com outras pessoas, é de ter conservado aquele impulso que existe na alma de cada um de nós do encontro com o outro. Se a pessoa está com saúde psíquica, ela vai ter essa capacidade preservada de encontro com o outro. Isso é a capacidade de amar. E a capacidade de trabalhar é no sentido de ser construtivo socialmente, é no sentido de você poder contribuir com o meio que você vive. É no sentido de você dar o seu toque pessoal em cada coisa que você faz. É no sentido de você ser criativo, de você trazer ao mundo algo que só você pode trazer. Então, é nesse sentido que ele fala a capacidade de trabalhar. É de ser produtivo, mas não só no sentido de você ir lá e bater o seu cartão às 8 da manhã e bater o cartão lá no ponto eletrônico para ir embora do seu trabalho às 5 da tarde. Não é apenas nesse sentido. É no sentido de ser construtivo com o meio que você vive. Se isso tudo acontece de dentro para fora, é o sinal de que a alma tem saúde. Por que eu coloquei essa observação? Tem muitas pessoas que elas aparentemente têm essas capacidades aqui de amar, então elas têm muitas amizades, são pessoas muito populares, e de trabalhar, são pessoas muito produtivas, muito prestativas, que o tempo todo está contribuindo com alguma coisa. Mas quando a gente vai olhar com mais cuidado, essas pessoas fazem isso de um modo que não é espontâneo. Lá no íntimo do seu ser, elas não estão fazendo isso de dentro para fora. Na verdade, elas estão fazendo isso como uma busca de ser aceito, como uma necessidade de cuidem de mim, gostem de mim. Então, ela faz para corresponder expectativas externas. Então, não é do íntimo do seu ser. E isso também não é saúde psíquica, quando a gente não vive do íntimo do nosso ser.
E aí, todas aquelas coisas que eu falei relacionadas à construção da nossa personalidade, essas marcas que vão ficando nos nossos primeiros meses e anos de vida, elas vão ficando e muitas vezes a gente não lembra dessas coisas, porque elas são processos inconscientes que, como diz a própria palavra, a gente não tem consciência, a gente não tem clareza dessas coisas. Então aqui tem uma representação muito clara sobre o que é o inconsciente. Freud ele tem uma frase muito famosa que diz que o consciente é apenas a ponta do iceberg. Então, quando a gente olha aqui o iceberg, a maior parte está visível ou invisível? Então, o que nós vemos e o que nós sabemos de nós mesmos seria essa parte visível, que é a nossa parte consciente. Tudo o que está para baixo, um pouquinho aqui mais para baixo, seria o pré-consciente. São coisas que a gente consegue se lembrar, que não estão na nossa consciência agora, mas se a gente fizer um esforço, a gente vai lembrar. Então, são coisas que estão pré-conscientes. Mas a maior parte está lá no nosso inconsciente. São os nossos medos, traumas, desejos, pulsões, coisas que vão ficando nas profundezas da nossa alma, que a gente não tem acesso, que a gente não sabe, mas que vai determinando o modo como a gente vive. Vai determinando nossos comportamentos. Então, muitas vezes, a gente começa a se enfiar em coisas, a se envolver em coisas que a gente não sabe por quê. Começa a repetir certos padrões de comportamento, começa a fazer certas coisas, começa a ter certos sentimentos que a gente não tem ideia. Por que será que eu estou assim? Porque são sinais de que essas questões estão no seu inconsciente. E aí você vai agindo de modo automático na vida, se envolvendo em coisas que você, daqui a pouco, se sente perdido. Por que eu estou fazendo isso? Então, a maior parte da nossa alma, ela está inconsciente. Então, são essas coisas que estão lá nas nossas profundezas e que a gente não tem acesso, mas que direcionam o nosso modo de viver. Isso nos leva a pensar o quê? Quanto menos você conhecer essa parte de baixo, menos você vai saber de você. Quanto mais você aumentar a consciência em relação a essa parte de baixo, mais você vai ter propriedade de você mesmo, mais você vai saber de si próprio, mais você vai saber como você funciona. Então, mais você vai se conhecer, mais você vai ter o famoso autoconhecimento. Autoconhecimento nada mais é do que você aumentar cada vez mais essa parte de cima aqui. E você ter propriedade de você mesmo. E como é que a gente acessa essa parte de baixo? Como é que a gente se torna consciente dessas questões que estão marcadas ali no nosso eu e que vão direcionando o nosso modo de viver? O modo mais eficaz que a gente consegue acessar o nosso inconsciente é pela fala. E aí Freud ele traz também essa máxima da psicanálise, que é a cura pela fala. Conforme você vai falando de você para uma pessoa de confiança, para uma pessoa que vai te escutar sem julgamento, para uma pessoa que você se sente bem, para uma pessoa que você confia, conforme você vai contando da sua história, contando das suas vivências, contando dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, do que tal situação despertou em você. Então, conforme você vai falando, eu não sei se já aconteceu aqui com vocês, provavelmente já aconteceu. Quando você começa a contar alguma coisa de você para alguém, e no meio da fala você... Ih, caramba, me dei conta agora contando para você que isso tem a ver com tal coisa e não sei o quê, e etc. Então, você vai integrando as coisas que talvez estivessem perdidas. Então, a ferramenta mais eficaz para você acessar as questões suas que estão inconscientes é pela fala, é você poder falar sobre você. E aí, a psicologia, ela cuida de tudo isso, né? A psicologia, ela estuda tudo isso, como é que a alma se desenvolve, como que a personalidade ela é construída, como acessar essas coisas que estão no seu inconsciente. Então, isso tudo que eu trouxe aqui, de modo bastante resumido, nos leva a pensar que o quê? A alma ela é decisiva para a inteireza do nosso ser. Vocês concordam que aquelas 3 dimensões, espírito, corpo e alma,
a nossa alma, o nosso eu é que vai gerenciar tudo isso. O nosso eu é o que vai gerenciar se você vai cuidar do seu corpo. A nossa alma é que vai gerenciar se você vai dar mais atenção ao seu espírito, às questões espirituais. E a nossa alma, ela vai gerenciar se você vai dar atenção, inclusive, para as coisas da alma, para as coisas emocionais. Então, ela gerencia como a gente administra o nosso ser. É ela que cuida de tudo isso. Então, eu até parafraseei aqui uma escritura em Provérbios, que é bastante conhecida, que lá diz, em algumas versões, cuide bem do seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Cuide bem dos seus pensamentos, pois deles dependem toda a sua vida. Eu parafraseio aqui e digo, cuide bem da sua psique, pois dela depende toda a sua vida. Se você está negligenciando esse cuidado da sua parte emocional, você está em grande risco de não gerenciar bem como o seu ser vai viver aqui o tempo que passar nessa vida. Então, cuide bem da alma. E aí, para encerrar, eu trago aqui algumas reflexões sobre diferenças e semelhanças, enfim, para a gente pensar juntos, sobre aconselhamento pastoral e aconselhamento psicológico. Porque existem muitas pessoas no meio cristão que têm essas dúvidas, têm essas questões. Puxa, mas isso aqui eu devo buscar ajuda com o meu discipulador? Ou eu preciso ir buscar ajuda com um psicólogo? O que eu devo fazer com tal questão? Então, trouxe alguns pontos aqui para a gente refletir juntos. Então, quando eu falo de aconselhamento pastoral, eu estou me referindo a todo tipo de busca de ajuda espiritual. Seja com o próprio pastor, seja com o discipulador, seja marcando um tempo com um irmão, uma irmã e assim por diante. E quando eu falo aconselhamento psicológico, é toda busca de ajuda profissional com alguém da saúde mental, com um psicólogo, com um psiquiatra, com um psicanalista e assim por diante. Então, quando alguém traz um problema ou um sofrimento, qual que é a ideia principal do pastor ou discipulador, enfim, da ajuda pastoral? É ajudar essa pessoa a olhar para Deus. Então, se a pessoa ela traz num tempo espiritual com você, ou seu parceiro de discipulado traz um sofrimento, alguma questão que ela esteja passando, ou algum tipo de problema, algum tipo de conduta que ela esteja tendo, o seu principal foco enquanto cristão vai ser ajudar essa pessoa a olhar para as coisas do alto. Vai ser ajudar essa pessoa a se lembrar do amor de Deus incondicional por ela. Vai ser ajudar essa pessoa a se lembrar da graça de Deus. Vai ser ajudar essa pessoa a se lembrar do valor que ela tem para Deus. Então, vai ser sempre apontando para as coisas do alto. Já se essa mesma pessoa, com aquelas mesmas questões, vai buscar a ajuda de um psicólogo, o psicólogo vai ajudar a pessoa a entender ela mesma. Tudo aquilo que eu trouxe agora há pouco, o que o psicólogo vai junto com essa pessoa ajudar? Revisitar a sua história, revisitar a sua criação. O que será que está determinando tal comportamento? Por que será que essa situação está te fazendo sofrer tanto? Que significado será que isso tem para você? Então, pastor, discipulador ajuda a pessoa a olhar para Deus, a olhar para as questões do alto. O que Deus está pensando a respeito dela? O psicólogo vai ajudar a pessoa a se entender, de acordo com sua história de vida e assim por diante. O aconselhamento pastoral, ele é pautado na Bíblia. Então, a ideia é que, quando você vai ter um tempo espiritual, que o que vai conduzir ali os conselhos e que você vai receber são as Escrituras. Você está me trazendo tal situação, vamos reler aqui, de acordo com a palavra de Deus, é assim, assim, assim. De acordo com a Bíblia, Deus pensa isso, isso e isso. Então, esse aconselhamento espiritual ele vai ser pautado na palavra de Deus. Não tem como fugir disso. Já o aconselhamento psicológico, ele não visa emitir julgamento moral. Não cabe a um psicólogo, mesmo que seja um psicólogo cristão, ficar ali na terapia com o paciente, falando para o paciente que aquele comportamento dele é pecado. Não cabe. Isso é uma falta ética muito grave. Então, não cabe ao psicólogo ficar emitindo julgamento moral.
Então, a ideia é que você possa se sentir à vontade para falar sobre tudo e não vai caber ao psicólogo dizer se aquilo é certo ou errado, se aquilo é bom ou mal. Ele vai ajudar você a se conhecer e entender por que você está emitindo aquele comportamento e tendo aqueles pensamentos e assim por diante. E à medida que você conhece de você, daqui a pouco você vai ter mais domínio de você mesmo. Então, quanto mais você se conhece, mais você vai ser dono de si e menos escravo de si. No fim das contas, pode ser que chegue na mesma conclusão do aconselhamento pautado na Bíblia, mas não cabe ao psicólogo ficar emitindo julgamento moral em relação, especialmente a isso é pecado, isso não é pecado. O aconselhamento pastoral ele acontece no campo da amizade. Então, quando a gente vai buscar um aconselhamento com algum irmão, com alguma irmã, geralmente é alguém que a gente tem uma amizade, que a gente tem uma intimidade, que a gente faz parte da mesma igreja em casa, que a gente está jantando junto sempre, que a gente, enfim, acontece no campo da amizade. Então são pessoas que desenvolvem ali uma amizade. Já o aconselhamento psicológico existe uma certa neutralidade, que é um enquadre ético profissional. Então não cabe ao psicólogo atender alguém do círculo íntimo de amizade dele. Precisa ter um enquadre que preserve aquele tratamento de outras influências que não dizem respeito àquele tratamento. Então, psicólogo não deve atender pessoas íntimas. Se você conhece mais ou menos, não partilha ali, não está sempre no mesmo lugar ali comendo com as mesmas pessoas, toda hora encontrando o seu paciente e o seu psicólogo fora do ambiente de terapia, fazendo coisas juntos, a ideia é que seja alguém que não tem um mesmo círculo de amizade, porque precisa ter esse distanciamento para poder ajudar no acompanhamento. E aí, para concluir, eu trago essas reflexões aqui para vocês, né? Deus ele nos fez para ter vida em abundância. Jesus Cristo deixou isso muito claro. Eu vim para que vocês tenham vida plena. Para que vocês tenham vida, e não é qualquer vida, é vida em abundância, onde rios de água viva vão jorrar de seu interior. Então, esse é o nosso... Foi para isso que a gente foi criado, para ter vida em abundância. Se porventura você está negligenciando os cuidados de alguma das suas 3 dimensões, isso vai dificultar que você tenha vida em abundância. Se você está muito bem espiritualmente, muito bem emocionalmente, mas está com dificuldades físicas que te causam dor, te fazem sofrer, e você não está buscando ajuda médica, isso vai dificultar a sua vida em abundância. Se você fisicamente está ótimo, tá? Saúde maravilhosa, está incrível ali, faz exames constantemente, está tudo lindo com o seu corpo, mas você negligencia o seu lado espiritual, negligencia o seu lado emocional, isso vai dificultar que você tenha vida em abundância. Então, para que a gente tenha vida em abundância, voltemos à Escritura. Cuide de todo o seu ser, corpo, alma e espírito. E vale lembrar, né, como eu iniciei falando de Gênesis, lá no começo de tudo, é sempre importante lembrar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus ele não tem transtorno psiquiátrico. Deus, eu imagino que ele não seja obeso, por falta de atividade física. E Deus, eu acho que ele não é cheio ele não é... Porque ele é o próprio Espírito, é difícil imaginar, né, que Deus não... A dimensão espiritual, mas falando aqui da alma e do corpo, a gente, em relação a todo o nosso ser, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, eu trago isso aqui para você entender que o que te define em seu íntimo, e antes de tudo, é imagem e semelhança de Deus. Essas questões que, porventura, hoje te causam sofrimento na sua personalidade, ou alguém que você convive, que porventura tem muitos problemas que atrapalham a relação de vocês, lembrem que tanto você quanto essa pessoa, lá no íntimo dela, é imagem e semelhança de Deus. Isso que está causando sofrimento e dificuldade são as cascas.
O nosso grande desafio é olhar para além das cascas, para as pessoas que convivem com a gente, para a gente ter mais tolerância, para a gente olhar com mais compaixão e não definir a pessoa e tipo, essa pessoa ela é, sei lá, pavio curto, essa pessoa ela é isso, ela é estressada, essa pessoa ela é instável, ela é isso, é aquilo. Ela pode estar, mas no fundo ela é a imagem e semelhança de Deus. E a mesma coisa em relação a você. Eu sou tímido, não consigo conversar, não consigo me relacionar, não consigo exercitar aquela parte lá do amar, do encontro com o outro. Você não é, você pode estar. Isso da timidez é a casca. Tem a ver com a sua história de vida. O que você é, no seu íntimo, é a imagem e semelhança de Deus. Então, lembre-se sempre disso. E psicoterapia, que é o cuidado da alma, que no contexto profissional se faz com um psicólogo, a psicoterapia é um cuidado que vai purificar a alma. Então, todas essas crostas que estão aí criando essas cascas em torno do seu verdadeiro eu, toda essa crosta que está em torno da imagem e semelhança de Deus que existe em você, a psicoterapia ela vai cuidar disso também. Mesmo sem ficar falando de pecado. Mas ela vai cuidar disso também, porque a psicoterapia é um cuidado que purifica a alma, para que você possa alcançar a potência que você pode ter. E eu não estou aqui dizendo de que você precisa produzir muito, ser isso e aquilo. Não, para você ter vida plena. Para você ter a vida mais em abundância possível que possa ter. Então, se precisar buscar ajuda profissional, não negligencie essa busca. Você estará obedecendo à Escritura. Você estará cuidando de uma das partes do seu ser. Então, se você, porventura, por exemplo, quebra o pé, não vai adiantar você ficar ali na cama, eu vou orar aqui porque Deus vai consertar o meu pé. Não vai adiantar. Você pode orar, mas depois que orar, vai atrás de um ortopedista. Você pode até orar, Deus, coloca um bom médico para me atender, para fazer o bom diagnóstico e dar um bom tratamento. Mas você vai estar sendo muito negligente e muito, enfim... Se você só ficar ali na cama com o seu pé quebrado, orando e dizendo para si mesmo e para quem tentar te ajudar, não, Deus é suficiente. Volto a dizer, Deus ele pode fazer tudo. Mas ele deu inteligência e sabedoria às pessoas para desenvolverem uma área da medicina chamada ortopedia. Então vai lá e usa a ferramenta. Usa a ferramenta que Deus está dando, porque isso é você aproveitar a graça de Deus. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, essas reflexões. Aqui eu deixo meus contatos, fiquem à vontade para me procurarem sempre que precisar e estarei aqui com vocês até quarta-feira. Se precisarem conversar, trocar ideias, estou aqui à disposição. Eu não sei se vai ter um momento de pergunta e resposta, como é que vai ser a dinâmica? A gente, pela programação, a gente tem até às 17. Então, se alguém quiser perguntar algo ou fazer algum comentário, estamos dentro da programação. Opa! Eu quero muito agradecer a você por esse tema, né? Porque realmente existe um preconceito nessa área, assim, porque a gente, até mesmo acredita como cristão, a gente tende a separar religião e ciência, né? Vamos dizer assim, que existe uma dualidade. E muitas vezes a gente acha realmente que por conta de procurar um psicólogo, né, não admitir o poder de Deus na vida da gente. E eu confesso a você que eu já tive muito medo de procurar psicólogo achando assim que ele vai dar um conselho humano, né? Porque muitos psicólogos têm a visão humana, não cristã, né? E de prejudicar a vida da gente, né? Mas eu tenho um bom relacionamento com os cristãos, assim, alguns, né? E eu já, como é que se diz, me abri com os cristãos como me abri por um psicólogo, como me abriria por um psicólogo. Obrigado por comentar. E é isso, eu acho que é isso que acaba sendo o principal desafio dos cristãos, né? Eu já escutei de muitas pessoas da igreja dizerem: eu já fui num psicólogo e ele falou para eu me separar.
Primeiro que o psicólogo ele não deve ficar falando o que você tem que fazer, né? O psicólogo ele deve ajudar você a refletir para você chegar no seu caminho. E nesse sentido, de algum modo, ele está sendo até parecido com o que Jesus fazia. Não sei se vocês já repararam, muitas das vezes quando as pessoas chegavam para Jesus com alguma questão muito complexa, dificilmente Jesus ficava ali dando resposta pronta. Jesus falava, o que você leu em tal lugar? O que você pensa? O que é ser bom? E aí Jesus ele ia ajudando a pessoa a pensar para ela por conta própria e chegando ali no que faz sentido para ela. Então, foi muito bom você ter compartilhado isso, porque acho que em todas as áreas existem profissionais éticos e não éticos, infelizmente, né? Então, já escutei também de pessoas no nosso meio, eu tenho questões, sei lá, com homossexualidade. E eu fui num psicólogo, ele disse que eu tenho mesmo que dar vazão para as minhas questões e não sei o quê, e que eu devo viver a minha homossexualidade. Volto a dizer, o psicólogo ele não deve ficar falando nada do que você tem ou que não tem que fazer. E ele não vai ficar ali, isso aqui é certo, isso é errado, isso aqui é pecado, isso não é pecado. Independente se o psicólogo for cristão ou não. Independente se o psicólogo for cristão ou não. Se o psicólogo for um bom profissional e ético, ele não vai ficar falando, ele não vai colocar as convicções dele em cima de você. Assim como eu, enquanto cristão, atendendo um paciente não cristão, não cabe a mim ficar colocando as minhas crenças para predominar naquela relação terapêutica. Então, quando o psicólogo não é cristão e você é cristão e vai buscá-lo, não cabe ao psicólogo colocar as crenças ou não crenças dele na relação. Então, acho que é importante ter isso em mente e sempre, né, avaliar as coisas, né? Se você vai, às vezes, também no médico, pode ser que um médico, se ele não for um médico ético, um bom médico, ele pode passar um tipo de tratamento que não é adequado, por exemplo. Então, na psicologia, como em todas as áreas, pode ter também. Mas eu entendo o que você fala e eu entendo quando a gente, enquanto cristão, eu gostaria muito de buscar um psicólogo, mas tem um critério específico. Ele precisa ser cristão. Eu entendo isso. Mas eu volto a dizer, se o profissional ele é bom, ele é ético, a crença dele não vai contar. Tá bom?
Obrigado, Cris. Eu que agradeço e fico assim sempre fico muito emocionado quando te escuto falar. Eu me lembro daquele retiro lá que eu fui em Salvador, e você compartilhou e de vez em quando me dá notícias da sua trajetória, e sempre que eu recebo mensagem sua, e quando você disse que começou a fazer psicologia, eu saí comemorando. Porque quando eu fui lá em Salvador, eu até comentei com o Icla, com o João, com o Li, falei, nossa, mas não tem ninguém aqui, nem que estuda psicologia? Não tem nenhum profissional aqui de psicologia? Aí eu brinquei, o meu desafio aqui vai ser incentivar as pessoas a fazerem psicologia. Então, eu que agradeço, e é muito interessante isso que você traz, né? Porque você cuidar da sua alma, e quando eu digo sobre cuidar da alma, fazer psicoterapia, eu não estou aqui também dizendo que é só no consultório de um psicólogo que você está cuidando da sua alma. É só no consultório de um psicólogo que vão acontecer as curas. Não estou aqui dizendo isso. Lá pode ser, digamos que colocar óleo na engrenagem. Às vezes a coisa não está funcionando ali, você vai durante um tempo, faz terapia e é como dar ali Mas a terapia é a vida, tá? É importante deixar isso claro. A nossa vida, ela teoricamente, ela não deve girar em torno da terapia. O Winnicott, que é na psicanálise o meu teórico favorito, ele diz que o psicólogo ele vai ajudar a pessoa a ter inteireza para viver, e a terapia vai ser a vida. Então, o psicólogo ele vai ser aquele instrumento, e eu digo aqui com muita convicção, um instrumento de Deus para ajudar você a ter mais propriedade de você, para você ter mais condições de ter vida em abundância. Então, as curas elas acontecem na vida, nas relações. Então, quando teve um momento aqui que eu coloquei que a cura acontece pela fala, e eu, não sei se vocês notaram, eu nem falei assim, então, vai lá e fala tudo para o psicólogo. Eu só disse assim, encontre alguém de confiança e conta sobre você. Desabafa, fala sobre o que está acontecendo com você. Confessa suas questões, mas não no sentido de confessar, vou confessar o meu pecado. Não, confessa no sentido de revelar. Revela suas questões. Mostra o que está lá por trás das cascas e fala das cascas também. E se essa pessoa te escutar sem julgamento, se essa pessoa te escutar com atenção, nisso também acontecem curas. Mas pode ser que tenham momentos que você vai precisar de uma ajuda profissional. E se tiver nesses momentos, não ache isso a coisa de outro mundo. Faz parte. Faz parte. Tem vezes quando a gente está, sei lá, quando criança jogando bola e cai, tem um machucado, vai passar ali se chegar e a mãe ou o pai fizer uma massagem, colocar um mertiolate, alguma coisa, vai ficar bom. Mas dependendo de como seja aquele machucado, além desse mimo do pai e da mãe, você vai precisar ir no médico. Então pode ser que tenham questões que além dessa abertura com outra pessoa do seu meio, seu parceiro de discipulado, seu cônjuge, seu amigo, além disso, pode ser que você precise de uma ajuda um pouco mais específica e uma ajuda um pouco mais técnica. Então, se precisar, vai em paz. Aumentar o seguidor. Obrigado, fico muito feliz. Obrigado mesmo.
Ótimo, obrigado, viu? Muito boa a sua pergunta. E aí foi interessante, ela falou dois diagnósticos, né? Para quem não sabe, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o TOD é um nome mais novo, não é o Todinho, tá? É transtorno opositor desafiador. São pessoas, especialmente crianças ou adolescentes, que têm marcado muito forte na sua personalidade o quanto que elas são desafiadoras, o quanto que elas são opositoras, e o quanto que elas estão sempre ali querendo desafiar quem está tentando cuidar ou dar algum direcionamento e assim por diante. Então, eu quis explicar esses dois, brevemente, assim, esses dois diagnósticos, só aqui também para trazer uma reflexão. Se a gente for olhar o livro DSM, a minha esposa está rindo porque ela me deu um de presente ano passado e eu comecei a ler e mostrar para ela, super empolgado, aqui o DSM, não sei o quê. Ela, meu Deus, olha o tamanho disso. Ela começou a ler, eu tenho isso aqui. Ih, eu tenho isso aqui. E eu também comecei a ler, eu também tenho. Eu estou brincando aqui só para a gente olhar com muita sabedoria também para essas questões, porque no decorrer do tempo, quando a gente fala de transtorno, de diagnóstico psicológico relacionado a comportamento, a emoções, enfim, existe um grande debate no meio acadêmico sempre em relação a diagnósticos psicológicos e a cada atualização desses manuais que vão dar os nomes, o TOD é um dos mais recentes, ele não existia um tempo atrás. Então, a cada atualização, começa a ter mais doenças ali. E a gente sempre tem que olhar para isso com muito cuidado para não começar a tornar questões que são humanas como doenças. Porque a tendência, se a gente ir muito para essa linha, é a gente acontecer o que é muito falado, que é a medicalização da vida. É a gente tornar como um problema médico ou um problema de saúde algo que faz parte da natureza humana e faz parte de estar vivo. Então, é sempre importante ter esse olhar com muito cuidado, e eu estou dizendo isso aqui porque no meio da psicologia, no meio acadêmico de saúde mental, existe esse debate sempre muito forte. Pessoas que são, não, mas tem que ter mesmo diagnóstico, tem que ter as várias doenças para a gente saber o que é cada coisa e como tratar e etc. E tem outra turma que fala, não, calma, nem tudo é doença, às vezes é só, faz parte. Então, acho que é sempre importante tomar esse cuidado. Agora, quando diferenciar de buscar um psicólogo ou um psiquiatra? Só para esclarecer, que pode ser que não seja lógico para todo mundo, o psicólogo, ele é diferente de psiquiatra, tem muita gente que confunde. O psicólogo, ele faz a faculdade de psicologia e a ferramenta, o trabalho dele é por meio da terapia, que é por meio da interação, da fala, muitas vezes quando é atendimento de criança, por meio de atividades lúdicas. Então, é um tratamento por meio da interação. O psicólogo, ele não pode medicar. Quando a pessoa diz, eu preciso de um remédio, neste caso aí é o médico psiquiatra. Então, o psiquiatra, ele é médico, ele tem a formação em medicina e ele faz a especialização em psiquiatria, para entender referente aos transtornos mentais, especialmente em relação às questões químicas do cérebro ligada àquele transtorno. Então, por exemplo, pode ser que tenha uma pessoa que está com depressão e ela está fazendo psicoterapia ali com o psicólogo, só que a depressão pode talvez estar no nível tão intenso que, além da psicoterapia, ela vai precisar de uma ajuda psiquiátrica para fazer uma avaliação, porque talvez ela precise utilizar um medicamento que vai agir diretamente nos neurotransmissores e ajudando essa pessoa a ter condições de até ir para a terapia, porque às vezes pode chegar num nível tão grande de depressão que nem para a terapia ela está tendo energia para ir. Então, vai ter momentos, dependendo da situação, que vai ser um acompanhamento psicológico, psicoterápico, junto com um acompanhamento médico, tomando um medicamento. E aí, essa avaliação sobre tomar o medicamento ou não, o melhor profissional para fazer é o próprio psiquiatra. Então, provavelmente, se você está lá com uma criança que tem o TOD, ou com um adulto ou criança mesmo que tem TDAH,
e aquilo começa a atrapalhar de forma significativa o funcionamento social dela, cabe passar por uma avaliação psiquiátrica para saber, em relação ao TDAH, por exemplo, se seria viável tomar um medicamento que ajude aquela pessoa a ter mais foco. Porque ajudando ela a ter mais foco, porque se ela não tomar o medicamento, pode estar prejudicando significativamente o trabalho dela, a escola, e atrapalhar de maneira absurda a vida dela. Então, pode ser que precise entrar com o medicamento, além de continuar fazendo a psicoterapia. Agora, se não é uma situação tão intensa que começa a dificultar de maneira significativa o foco dela, seja na escola, no trabalho, e ela consegue dar conta, aí se avalia que, vamos observar, mas por enquanto talvez não seja necessário o uso do medicamento. Então, geralmente depende da gravidade, depende da intensidade daquele transtorno. Sim, com certeza, exatamente, né? Às vezes a pessoa ela está de fato com algum problema emocional que pode se caracterizar como diagnóstico e a gente fica fazendo julgamento achando que é algo porque a pessoa quer e etc. Isso é muito clássico, por exemplo, com depressão, né? Que já existe nos critérios diagnósticos aí há décadas, mas que ainda hoje muitas pessoas tendem a encarar, por exemplo, como frescura, como fraqueza, e começa a julgar ali, a colocar a pessoa como menos, e na verdade ela está com um transtorno que é muito sério, que é um transtorno depressivo. Então, por isso que é sempre importante buscar uma avaliação, né? Busca uma avaliação com um profissional para que ele possa, junto com você, fazer uma avaliação mais adequada. É importante não ficar utilizando, por exemplo, eu acho que é importante colocar isso, o Google como médico. Tem muita gente que começa a colocar ali no Google várias coisas e se autodiagnostica ou diagnostica o coleguinha. Fala, de acordo com o Google, você tem isso, e eu acho que você tem essa outra aqui, e tem essa outra aqui. Não, vai num profissional de saúde mental, para que ele possa fazer uma avaliação séria e adequada. E muitas vezes essa avaliação ela vai ter a ver, pegando os exemplos que você trouxe, como o TDAH, às vezes vai ter a ver com coisas muito objetivas, de entender como que é o entorno ali daquela pessoa, como que é o ambiente, porque às vezes não vai... Eu falei isso uma vez na live com a Cris, e me perdoem se eu vou ser repetitivo. Os sintomas, eles estão querendo comunicar alguma coisa. Quando a gente tem algum sintoma, ali é uma comunicação. É aquela parte do iceberg lá de baixo, querendo se comunicar, querendo se manifestar, do tipo, olha, cuida disso aqui, porque agora, se você só vai ali, toma um remédio e tira o sintoma, aquela comunicação vai ser negligenciada. Então, vai só tirar ali o sintoma, mas não vai tratar, não vai cuidar. É a mesma coisa se você está com uma febre persistente, mas está todo dia ali tomando dipirona, paracetamol, abaixa a febre, mas está persistente. Vai chegar uma hora que é sábio você procurar uma ajuda para saber o que aquela febre está comunicando. Pode ser alguma questão mais profunda. Então, principalmente na psicanálise, que é a linha teórica que eu sigo, a gente
é lógico que a gente se preocupa com o sintoma do paciente, porque aquilo está fazendo o paciente sofrer, mas a gente não é tão apressado em, vamos eliminar esse sintoma. A gente tenta escutar o que aquele sintoma está querendo comunicar, para que exista uma purificação, entre aspas, dessa alma de forma mais completa. Muito bom, May. Perfeito o que você falou. A gente pode exercer essa escuta nos nossos relacionamentos de discipulado e, quem dera, em todos os relacionamentos. Essa escuta de quando alguém vem trazendo um sofrimento, algum tipo de conduta, da gente ter essa escuta que
é interessada genuinamente naquela pessoa e faz perguntas para entender. E, inclusive, aquele tipo de pergunta até que a pessoa diz, nossa, nunca pensei nisso. Que talvez seja a pergunta que a pessoa vai chegar ali ao que ela está procurando, sem você precisar dizer. E eu acho que quando é assim, tem muito mais potência. Quando a coisa vem de dentro para fora, a partir talvez de algum estímulo, isso vai fazer muito mais sentido para a pessoa dela chegar aos insights do que alguém vir simplesmente, eu acho que isso é isso. Pode ser que a pessoa escute aquilo naquele momento e não faça o menor sentido para ela. Então, a ideia, o ideal é que a gente sempre procure ajudar a pessoa a ela encontrar o que faz sentido para ela a partir dela própria. E eu entendo que isso não é muito fácil, porque a gente tem uma ânsia natural e isso é bom, num certo sentido, de ajudar. Quero ajudar. Então, a pessoa chega com alguma questão, a gente, muitas vezes, na nossa ansiedade de ajudar, a gente já começa, eu faria tal coisa. Se fosse eu... Se fosse eu faria tal coisa. Olha, eu acho que isso... Então, isso, no fundo, eu encaro com uma boa intenção, mas, infelizmente, essa ansiedade acaba atrapalhando, porque a pessoa, na verdade, ela acabou não sendo escutada. Né? Você está escutando a pessoa, mas você está ali. Enquanto a pessoa está revelando um problema para você, você fica muito preocupado em ajudar e você começa a nem prestar tanta atenção no que ela está falando, porque você começa a pensar, o que eu vou responder para essa pessoa? O que eu vou falar para essa pessoa? Eu preciso dar uma solução, eu preciso falar algo, porque senão eu não vou ser tão interessante assim se eu não falar algo interessante. E aí começa a bater em coisas nossas. E a principal ajuda que a pessoa precisa é que você escute. É que você escute com atenção. E, por falar em conselho, um conselho que eu dou aqui é... escute a questão da pessoa e, se porventura você não tenha, depois de fazer as perguntas, de entender ali o que a pessoa está trazendo, se porventura você não tem nada ali que você está muito convicto que talvez possa fazer sentido para a pessoa, enquanto parceiro cristão, escute a pessoa com muita atenção e no final diga, vamos orar sobre isso, e ora junto com a pessoa. Eu tenho certeza que a pessoa vai sair daquela conversa talvez mais ajudada do que se após ela desabafar você começar a falar ali, dar um sermão ou qualquer coisa nesse sentido. Então, escuta com atenção, com interesse genuíno e mesmo que porventura você não ore com ela no final, você já vai estar ajudando muito, mas enquanto cristão, orando no final ainda, aí fechou ali o pacote. Então, diminuir um pouco essa ansiedade, ter esta convicção de que, ao escutar com interesse genuíno, você já está fazendo 90%. E relaxa, só escuta com muita atenção, sem ficar nessa precipitação por conselho. Agora, em relação às várias personalidades, fica para a aula de segunda-feira. Na verdade, as 3 aulas que eu preparei aqui, elas vão se conversar muito, né? Amanhã vai ser só para os homens, mas eu acho que caberia para todo mundo, que é sobre pornografia e saúde mental. Então, vai ter sempre como base, a base de tudo que eu vou falar aqui é a escritura lá em Tessalonicenses, sobre todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Então, vai ser sobre pornografia e saúde mental. E a aula de segunda-feira vai ser sobre como acontece o amadurecimento emocional do ser humano. Aí a gente vai entender, lógico, de forma muito resumida, as possíveis falhas que possam ter na criação de cada criança e o que pode gerar em cada criança. Então, a gente vai ver, só um adianto muito rápido, assim, a gente vai ver que, de modo muito assim resumido, existem, digamos que, 3 tipos de pessoas na vida. As pessoas mais prejudicadas emocionalmente, que são pessoas não integradas. Então, são pessoas emocionalmente despedaçadas, vamos dizer assim, porque tiveram falhas muito significativas no cuidado, principalmente no comecinho da vida. As pessoas recém-integradas, então, tiveram um cuidado ali, mais ou menos, que deu para integrar um pouquinho, mas ainda está algo muito ali sensível.
e as pessoas integradas, que é a maioria de nós, eu acho, eu espero, enfim. São as pessoas, digamos que mais inteiras, são as pessoas que lidam com questões que fazem parte da vida. E elas podem viver a vida a partir delas próprias. Elas têm essa inteireza. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Obrigado a você. Eu espero reencontrar daqui a alguns anos vocês e vocês assim, estou fazendo psicologia. Estou fazendo psicologia, estou estudando. Glória.
Obrigado, Dominique. E é exatamente isso que você falou do exemplo do avião, né? Sempre quando eu vejo, me lembro, né? Assim, põe primeiro a máscara em você para você ter condições de ajudar o outro. Porque senão, se você não coloca, mesmo numa boa vontade, você não vai ajudar o outro e não vai se ajudar e os dois vão ficar muito mal. Então, é importante cuidar de si para você estar apropriado de si para ter condições de ajudar melhor o outro. Então, é a mesma coisa. Não adianta você não fazer os seus tempos com Deus e toda hora ficar marcando tempo com os outros. Você precisa primeiro se alimentar espiritualmente para você ter condições, inclusive, de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus para ajudar como ele gostaria de ajudar aquela pessoa. Então, psicologicamente é a mesma coisa. Não é à toa que todo psicólogo é indicado que faça terapia para você cuidar das suas questões enquanto psicólogo e não começar a misturar as suas questões pessoais com a do paciente. E na vida, sem ser no ramo profissional, é o que mais acontece, as coisas ficam tudo misturadas. Suas questões estão misturadas com as da sua esposa, com as dos seus amigos, e aí vira uma bagunça, porque ninguém está se conhecendo direito. Aí começa a falar que aquilo é do outro, mas é seu, aí fica aquela mistura. Então, muito obrigado por você compartilhar, eu acho que é isso mesmo. E aí, só para dar esse enfoque, né? Essas linhas de cuidado do ser humano, seja a medicina com o corpo, com o fisiológico, seja, como eu posso dizer, a teologia ou a espiritualidade, ou, enfim, a fé cristã, a caminhada cristã, cuidando com o lado espiritual, e a psicologia cuidando do lado da alma, do lado psíquico, do lado emocional, essas coisas elas não competem umas com as outras, elas não são inimigas, elas não ficam competindo, elas são colaborativas. Elas são colaborativas e elas existem, no meu ponto de vista, pela graça de Deus, porque Ele quer que a gente cuide de todo o nosso ser e Ele quer que a gente tenha vida em abundância e Ele quer que cada vez mais a gente seja reconduzido à imagem e semelhança dEle, que essas cascas não direcionem o nosso modo de ser, que essas crostas não fiquem governando a nossa vida, mas que seja aquilo que a gente foi criado lá no começo, imagem e semelhança de Deus. Então, personalidade todo mundo tem, faz parte. Personalidade, como eu disse, é o modo que você se mostra perante os outros e perante a vida. Existem personalidades que estão em harmonia com o seu verdadeiro eu, ou seja, com imagem e semelhança de Deus. E existem personalidades que estão em total desarmonia. E o ideal é trabalhar nisso aqui para que possa ficar cada vez mais em harmonia com o que você realmente é lá no seu íntimo. Eu acho que deu o horário, né? Pelo que eu me lembro, era até às 17, mas eu vou estar aí até quarta, se alguém quiser conversar, estou à disposição. E obrigado, pessoal. Ei. Nosso tempo está encerrado, né? E aí segue a programação. Obrigado.